Olá pessoal, então na aula de hoje nós vamos comentar basicamente como funciona o sistema MVC, padrão de projeto que nós adotamos na disciplina e implementado em PHP. O diagrama que eu apresento aqui ele é bem parecido com o modelo que nós estamos utilizando, então nós temos um cliente que interage com o controller. Basicamente essa interação se dá através de uma requisição ao controller. O que nós fazemos então é mandar uma URL ao nosso servidor, o controller recebe essa URL, processa, e dependendo do que estiver na URL, então ele vai executar uma determinada classe, um determinado método, né, no controller, que pode chamar então algum outro método, por exemplo da view, né, e trazer então a parte de visualização, os templates do site, ou antes então, né, gerar alguma conexão com o banco de dados, chamando alguma classe, instanciando alguma classe da camada de modelo, que deve acessar o banco de dados e retornar com os dados ao controller, que por sua vez pode passar então para a view e carregar então a página, o template, e devolver então ao cliente. Então basicamente essa que é a lógica, né, do padrão de projeto MVC. Na verdade um padrão arquitetural, architecture pattern, para nós então desenvolver então uma aplicação e conseguimos então dividir em diferentes camadas, né, as diferentes responsabilidades do nosso sistema. Parte de controller, que controla as requisições, as ações no sistema. Modelo, basicamente controla ações no banco de dados. Então toda a parte de banco de dados estará na camada de controller, de model, aliás, na camada de modelo. E a view então é a camada que no nosso caso possui toda a parte de geração de template, geração do site. Então nós temos três camadas: controller, model e view. No nosso sistema nós conseguimos então separar basicamente em três pastas. Então temos aqui o controller, model e view, né? Então identificando essas três pastas como as nossas camadas aí, né, de controller, onde nós temos então a classe controller, classe ao qual vamos estender para criar as demais classes do site. A camada de modelo, nós teremos então, por exemplo, a classe model, que possui toda a parte de conexão com o banco de dados utilizando o PDO, e demais classes que estendem, como imagem, aliás, como notícia DAO, por exemplo, que é estender a classe de modelo para executar, né, alguns comandos SQL, consultas SQL, e desenvolver toda a parte de CRUD. Então, por exemplo, na tabela de notícia com notícia DAO. DAO seria de Data Access Object. Também na camada de modelo nós temos também as classes que representam os objetos do site, como notícia, imagem, todas então na nossa camada de modelo. Fora então as três pastas que configuram as camadas do MVC, temos também a pasta View, onde guardamos os templates e qual vamos usar no site, por exemplo, template default ou template da parte administrativa, que podemos diferenciar então os templates guardando em pastas diferentes. Temos então na camada de visualização a classe View, a qual vamos utilizar para carregar, né, as páginas, né, carregar os templates do nosso site. Então separamos controlador, as classes que recebem as requisições do site. Model, simplesmente toda a parte que tem relação ao banco de dados, persistência, né, modelo. Então model, conexão com o banco. E view, nossos templates. Então na view, dentro da pasta templates, por exemplo, template default padrão do site, aqui temos então o CSS, imagens, JavaScript, bibliotecas de terceiros e todos os templates que configuram as páginas. Então a lógica de visualização vai ficar sempre na camada de view dentro dos templates. E três arquivos principais, né? O htaccess, que eu vou explicar agora a seguir. O index, que é o arquivo principal do sistema, um arquivo que é executado.
inicialmente e config com as configurações do nosso sistema MVC. Bom, então vamos olhar primeiro o htaccess. Por que é importante o htaccess? Porque ele vai configurar a maneira como nós vamos executar as classes no sistema, através da URL. Então toda a parte de requisição no site seria, digamos que seria representada pela seta do cliente em direção à camada de controller aqui. Seria a requisição, né, a URL ao qual, né, o usuário vai acessar o sistema, ou o cliente. O cliente pode ser um usuário, até outro sistema. Nós vamos criar um padrão para esse acesso e para que conseguimos então, que a gente possa executar as classes do nosso sistema da seguinte maneira. Vamos usar então o mode rewrite do Apache. Esse módulo de reescrita de URLs nós ativamos através do Rewrite Engine, né, configurando como on. Temos então o Rewrite Base configurado como DAW 2018 e exemplo 2018. O que isso quer dizer? Que o nosso sistema ele está no servidor, ele está dentro dessa pasta, então ele roda a partir dessa pasta. Agora, qualquer URL, né, qualquer caminho, endereço, ou qualquer nome que eu digitar a partir deste endereço aqui, né, então, por exemplo, o que eu digitar a partir do exemplo 2018, no caso de vocês, dentro da pasta DAW 2018, no lugar do exemplo seria o nome, né, o nome da pasta de vocês lá no servidor. Então, a partir desta URL aqui, eu vou chamar, por exemplo, o nome de uma classe, barra o nome de um método, e barra posso passar um parâmetro. Então, por exemplo, se eu quiser acessar a página de notícias, né, e visualizar uma notícia específica, eu vou rodar, né, a classe news, que entra na página de notícias, vou chamar o método viewNews para ver uma notícia específica e passar o ID da notícia, 2 ou 1 ou o que seja. Então, sempre baseado nesse princípio. Classe, o método e, por último, o parâmetro. Quem vai receber essa string aqui, né, esse caminho da URL? É o controlador, o controller, que eu vou explicar agora. O htaccess, então, ele está... a função dele é configurar o módulo de Rewrite Engine do Apache para sobrescrita de URL, sendo que o que eu digitar a partir dessa URL aqui, né, ou seja, o conteúdo que eu digitar a partir do DAW 2018, exemplo 2018, ele vai entrar como um conteúdo do parâmetro cifrão 1, como nós estamos vendo aqui na linha 4, e ele vai reescrever essa URL colocando então index.php, né, o sinal de interrogação e criando aqui um parâmetro query. Então a gente está, na verdade, executando aqui uma requisição do tipo GET, ao arquivo index.php, o arquivo principal lá do nosso sistema, passando como parâmetro a variável query e aí atribuindo o cifrão 1. O que seria o cifrão 1? O que eu digitei a partir do DAW 2018 barra exemplo 2018, aliás, a partir do Rewrite Base. Aqui, nesse caso, vocês poderão substituir pelo nome de vocês na pasta lá do servidor. Se o sistema de vocês não está dentro de subpastas, basicamente o Rewrite Base seria o barra. O Rewrite Base seria configurado assim. Okay? Mas como vocês não acessam a raiz do servidor, todos os sistemas estão dentro de uma pasta do ano com o nome de vocês, então tem que passar essa configuração no Rewrite Base. Então, esse conteúdo classe, método, parâmetro entra para o cifrão 1 e nós passamos isso como conteúdo da variável query, do parâmetro query, para o index.php. Então, é uma regressão do tipo GET, passando o parâmetro query com o conteúdo que foi digitado na URL. Ok? O nosso index, então, por sua vez, que está aqui, recebe esse parâmetro query, tá? E nós passamos então para o
método root da classe controller. Nosso objeto controller aqui é um objeto da classe controller, new controller, que a gente vai explicar depois quando a gente entrar na parte dos controladores. Ele possui um método root, que basicamente o que faz, o método root, que ele recebe é essa string aqui, que é o conteúdo do parâmetro query, que foi passado via get. O que ele faz então é processar essa string, chamar a classe que nós estamos pedindo aqui digamos aqui no primeiro nome, chamar o método dessa classe e passar um parâmetro para essa classe, se for o caso. Então isso é basicamente o que faz o método root do nosso controlador. Então vamos dar uma olhada no controlador. Vou abrir aqui. Antes de olhar o controlador, nós temos também o arquivo config.php, esquecendo aqui, que basicamente configura o site. Algumas características do sistema, como por exemplo o default class. Default class, o que seria? Caso o usuário não informe uma determinada classe na URL, a classe padrão a ser recarregada foi a que foi configurada aqui como home. Se ele digitar um nome de classe que não existe, ou que o sistema não encontra, também vai chamar o default class. O base URL, o mesmo para o write base, nós vimos lá, mesmo pasta padrão do sistema. Caso o sistema esteja na raiz do site de vocês, então seria apenas barra. E aí daí nós montamos a URL, que vamos usar mais para frente em links, na visualização, no view. Montamos o asset, né, apontando para a pasta com o template. E o template padrão, né, que no caso estamos usando aqui o template que está guardado na pasta default. Esse é o nosso template padrão. Mais abaixo nós temos algumas configurações relacionadas ao banco de dados, né? Então, por exemplo, o usuário do banco, a senha do usuário, né, o nome do banco de dados, o servidor, o drive que vai ser utilizado lá no PDO. Tá? Aqui simplesmente temos um if, né, para facilitar quando nós vamos testar local ou no servidor. Por isso tem esse if aqui, para não ficar trocando toda hora os valores quando estamos testando local. Tem um if testando aqui se o server host é localhost. Tá? Então basicamente esse é o config, né, configura o nosso sistema. No meu caso eu ainda criei um server OS, né, que eu filtro aqui do input server, procurando se existe o nome Ubuntu no server software, porque se eu estou rodando esse sistema no Ubuntu, então eu tenho que colocar a senha do meu MySQL aqui. Senão vocês estão rodando no Champ, normalmente não tem senha. E quando ele vai para o servidor, né, ou seja, não está rodando no localhost, o nosso HTTP host não é o localhost ou, né, o host local, vocês então devem colocar os parâmetros de configuração do banco de dados do servidor. Então esse é o config. Quem vai ler esse config então é o controller e também a view. Então olhando para a nossa camada de controller, vou abrir aqui a pasta. Nós temos aqui então a camada de controller, a classe principal, que é a controller.class. Nessa classe nós temos então propriedades como a própria configuração, a própria query que ela vai receber do sistema, ou seja, qual a classe que nós queremos executar e método. Ela tem então um objeto view, possui um objeto model também. Tá? Então no construtor da classe ele lê o config, lê as configurações, instancia uma view, um objeto view, o qual nossas próximas classes vão herdar, os nossos próximos controllers, né, vão herdar. Vamos estender essa classe aqui e vamos poder usar então o atributo view, config e assim por diante. Temos o método root, que estamos chamando lá no index, que basicamente lê qual a classe, qual o método e se precisa ou não passar algum parâmetro para esse método, lê a partir da variável query que passamos lá na URL do write engine. Né? O método root, o que ele faz basicamente, né, é pegar uma string com o nome, digamos, nome da classe, barra nome do método, barra o parâmetro, né, ele recebe o conteúdo da query é uma string nesse formato, ou deveria ser. Basicamente o que ele faz é dar um explode. O que isso quer dizer? Ele separa essa string então
pela barra, né? E aí a gente consegue identificar o nome da classe e o método e o parâmetro, se caso houver. Tá? Então isso é o que o root faz. Identificando esses três elementos, então ele vai executar a determinada classe, se precisar chamar um determinado método dessa classe, se não, e também passar um parâmetro ou, não, ou apenas só chamar o método. Então basicamente essa é a lógica do root, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Vocês podem depois estudar aí. O que nós podemos ver é que quando eu não passo um método, ou quando o método não existe, ele chama um método padrão que é o index. Eu vou explicar mais à frente o que seria esse index. É o método padrão que nós vamos usar em todas as classes. Classes que estendem controller. Se ele não acha a classe, tá? O que ele vai fazer é instanciar a classe padrão. Então, default class aqui novamente, a home. E chamar o método index da nossa classe home, a qual nós configuramos lá no arquivo config. Ok? Então, seguindo aqui com a explicação, eu vou abrir aqui a classe home. Por exemplo, nós temos aqui a classe home. Quando eu acesso a URL do site, a primeira classe a ser executada, né, aliás, a classe a ser executada, se eu não passar o nome de nenhuma classe, é a classe padrão, que é a home, extend controller. Tá? Temos aqui então o construtor, né, chamando o construtor da classe py. Temos então o método index, que se eu não chamar nenhum método, ele vai chamar o método index, que basicamente o que faz é chamar lá da camada de modelo uma lista de notícias, né, pegando lá do notícia DAO, get list notícias e as imagens da notícia, e depois monta a parte de visualização chamando a camada de view, o método load da classe view. Passando então o arquivo header, index e footer. O que seria isso? Os templates. Então, header, o template HTML com os cabeçalhos, index, o template HTML com o HTML da página, e footer também, carregando, por exemplo, o arquivo JavaScript e assim por diante. Então aqui nós montamos a visualização. Então, por exemplo, o que eu vou fazer como teste agora é acessar a nossa URL, chamando lá então DAW 2018 exemplo 2018 Não preciso passar nenhum nome aqui, porque ele não vai encontrar nenhuma classe, então por padrão ele vai chamar o home. Mas poderia passar aqui o nome home, o efeito é o mesmo. Eu poderia editar qualquer coisa, que ele não vai encontrar essa classe, e como ele não encontra, então ele vai chamar home. Então vamos ver esse exemplo no navegador. Então aqui no navegador eu estou chamando a página, né, acessando a nossa página inicial, ou seria a home, ó, com um template. Basicamente como é que fica a URL então, ó, DAW 2018, exemplo 2018. Se eu digitar o nome de uma classe que não existe no sistema, ele segue na mesma página, porque na verdade o que ele está fazendo aqui é chamando o método, chamando a classe home, o método index da classe home. Então se eu digitar, por exemplo, home /index, a gente vai ter o mesmo resultado. Tá, mas não é necessário digitar tudo isso. Nem é necessário, né, passar o nome da classe home, porque nós já temos ela como uma classe padrão. Se o sistema não encontrar a classe especificada, ele vai chamar a home. Tá? Então, basicamente é assim que funciona o MVC. Nós passamos o nome da classe, o método o qual queremos executar e, se for o caso, mais um parâmetro. Neste caso, o método index não recebe parâmetros, então não tem por que eu chamar ele. Ok? Então, por exemplo, vamos dar uma olhada ali e voltar à classe home. Nós podemos ver aqui o método index, que é chamado por padrão, carregando o template do site. Não é? Então, digamos que, por exemplo, eu vou dar um comando die aqui, vou matar o processo na linha 13. Tá? E o que eu vou fazer aqui é mostrar apenas um texto, sei lá, index. O que aconteceu aqui? Quando a gente acessar o site lá, nós não vamos conseguir visualizar o template do site, não vai carregar a página, o HTML, CSS, imagens, não vai carregar nada, vai ficar uma página em branco mostrando o texto index. Porque nós vamos chamar aqui a classe home, o MVC o controller lá no método root vai então executar o método index, né, que é o método padrão, e nós vamos executar essas duas linhas aqui. Então vamos ver o que vai acontecer agora.
Vou apenas entrar, dar uma URL básica do sistema, e aí está, ó. Estamos imprimindo index. Por quê? É como se nós estivéssemos então acessando a classe home, executando o método index, que é o método padrão. Aí está. Ok? Então vamos desfazer isto. Não, interessante seria, por exemplo, né, isso é uma coisa que eu peço bastante para vocês fazerem, né? Vamos mostrar o que é, fazer um debug aqui, né? Mostrar o que é esse objeto. Vamos dar um var dump, por exemplo. Agora eu não vou carregar a visualização. Também vou tirar aqui esse eco do index. Vamos tirar o die. Mas depois da linha aqui com data, vou dar um var dump dessa variável cifrão data que nós estamos criando aqui, né? Um array associativo com a chave list news. O que está acontecendo aqui? Estou instanciando um objeto da camada de modelo, que é o notícia DAO, que seria o data access object da tabela de notícia, tá? Uma classe específica apenas com os métodos de CRUD, e chamando aqui um get list notícia imagem, que é um método que traz todas as notícias com as suas determinadas, com as suas respectivas imagens. E aí ele acaba trazendo um array de objetos que nós estamos atribuindo ao data list news. O que eu vou fazer agora é vou dar um var dump no cifrão data para a gente debugar o código, tá? E vou matar o processo aqui na linha 19. Então não vamos carregar a visualização novamente. Só vamos visualizar então os dados que vieram da camada de modelo, por exemplo. Tá. Executando aqui então. Podemos excluir ali a URL e aí está. Ó. Carregar. Então nós podemos ver aqui um array com os dados. Vou dar um F5 aqui. Então nós temos aqui, ó, executando DAW 2018, exemplo 2018, executamos então a classe home, e aqui nós temos o nosso array de objetos que veio da camada de modelo. Então o que acontece? Agora eu apenas mostrei os dados que nós temos no data, os dados que vieram do banco de dados. Esses dados, basicamente, o que eles são? São os objetos aqui notícia, né, que vem do banco de dados. Dentro desse objeto notícia, com os dados da notícia, nós também temos um array com as imagens, né, dessa notícia. No caso, essa notícia aqui teria, esse objeto notícia tem um array chamado list imagens, com dois objetos do tipo imagem. E agora eu vou seguir o código. Nós temos todos aqui ele imprimiu todos os dados que vieram, né? A gente pode ver aqui o list news 3, né? Um array de tamanho 3, porque nós temos 3 objetos notícia. E o último objeto notícia aqui, que o list imagens não possui nenhuma imagem. Bom, agora seguindo o código ali, por exemplo, vamos comentar aqui o nosso debug, né, o nosso var dump aqui que estava mostrando os dados que vieram do banco, e vamos carregar então agora a visualização. Por exemplo, eu vou carregar só o header. O que é o header? Se nós olharmos aqui, ó, o que vai acontecer aqui? View é o objeto da classe view que possui o método load. Que objeto é esse? Deixa eu mostrar. Esse objeto foi instanciado lá no controller. Né, eu mostrei aqui no construtor do controller, ó, this view igual a new view. Então isso quer dizer que se a minha classe home extende o controller, ela possui esse atributo, o atributo view, e que já foi instanciado aqui no construtor da classe Py. A classe view, né, por sua vez, a nossa classe view aqui, vamos dar uma olhada nela, está dentro da camada view.
dentro da camada View, nós temos aqui a classe View. A classe View basicamente o que faz, né, é tratar da parte de visualização. Nós temos vários métodos aqui. Como eu falei, ela também leu o arquivo de configuração, e nós temos vários métodos para tratar da parte de visualização, como por exemplo o método load, que é o que a gente está chamando lá, que ele carrega a página. Então nós temos o include aqui, que chama lá dentro do template a página a qual nós estamos especificando, né? E podemos passar informação também para esse método, através do cifrão data. Com essa classe é possível trocar o template, então nós podemos trocar, né, por exemplo, o template de default para admin ou para qualquer outro template. É possível também alterar a localização, mexendo no header, né, pegar a URL padrão do site, tá, e assim por diante. O que nós estamos chamando lá é o método load. Então vamos voltar aqui na home, ó, view load, chamando a página header. O que vai acontecer? Header é o conteúdo da variável page, que nós vamos concatenar aqui e chamar no nosso include. Include 11, na linha 27. O que é o header, basicamente? View template, né, concatena com this template. Quem é this template? Nós mostramos que lá no início, que no config, nós configuramos o template para o template default. Então ele vai entrar, basicamente, dentro da pasta template, ele está concatenando este nome, default. E quem é o header? Voltando ali na view. Então this template será default. E aqui cifrão page, que é o nosso header, concatenado com .php. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é dar um include deste arquivo header aqui, que contém então, né, contém o HTML do nosso template, né, o HTML do cabeçalho, né, do HTML do nosso template, carregando CSS, carregando várias configurações de, aliás, carregando toda a parte, né, do cabeçalho do HTML, com configurações como a tag meta, titles, links e CSS. Tá, é basicamente isso que a gente faz. A gente dá um include desse arquivo aqui, e aí seguimos aqui o nosso código, por exemplo. Damos o include então do index. Quem é o index? Nós temos aqui o index PHP, ó, que recebe o data, né, com list news. Aqui está o nosso index, com o conteúdo HTML da página. E por final carregamos então o footer, que também é um outro template, apenas com carregamento, né, do JavaScript, com algumas outras funções aqui em JavaScript que precisamos utilizar, com a parte de programação aqui também de JavaScript que utilizamos, por exemplo, para o plugin JSON. E aí então montamos a página, então, com o header, com o index e com o footer. Nós acabamos de montar a nossa página, montar todo o HTML da página. E aí é o que acontece aqui: carrega a página, né, mostra as notícias que vieram do banco, nós estávamos vendo aquela hora com o Vardamp, né, mas na verdade o que nós acabamos de carregar é esse conteúdo aqui, ó. Conteúdo do header, que vai do doctype até, digamos aqui, o body, né? Depois conteúdo do index, assim por diante, e lá no final o conteúdo do footer.php, com carregamento do JavaScript. Então esse é o template que nós chamamos lá na nossa classe home. Então esse é o funcionamento básico do MVC. Então, por exemplo, se eu quiser agora ir para a página de notícias, vou clicar aqui em notícias, as notícias que nós estamos carregando, veja todas as notícias. Ó. Quando eu clico aqui, então ele vai para a página específica para a notícia, e nós mudamos aqui o controller. Agora o controller será o news. Ó, estamos carregando a classe news, que vai carregar as notícias. Tá? Se eu quiser ver uma notícia específica, ó, quando eu clicar no link aqui, por exemplo, IFSU Livramento, ó, então eu entrei numa notícia específica. Ó. Basicamente o que aconteceu foi, no nosso MVC, eu carreguei a classe news. Como eu não passei nenhum método, né, no nosso primeiro acesso ali, então ele chamou o index. Então o método index é um método padrão.
Mas agora eu quero visualizar uma notícia específica, então eu chamei então a minha classe news, o método viewNews para ver uma notícia específica, e ele recebe então o ID da notícia. Então, se nós mudarmos aqui para 2, ele vai carregar a notícia com ID 2 no banco de dados. Aí está. Tá. Então, se eu apenas colocar o nome da classe news, ele vai carregar o método index. Então, vamos lá para o nosso controller news. Aqui está ele. Dentro da pasta controller, o news. Então, quando a gente digitou news lá na URL, ele instanciou esta classe aqui. Como eu não passei nenhum nome de método, ele chamou o método padrão, que é o index, seria a página inicial para esse controller. Carregou o template dessa página, o header aqui é o mesmo, o footer é o mesmo, apenas eu mudei agora chamando um menu de navegação diferente, e o news, que seria o template daquela parte específica ali, né, mostrando uma lista com as notícias, as imagens. E passamos aqui na variável data o conteúdo que veio do banco de dados da camada de modelo. This model, get, list, notícia, imagem. Nesse caso, o modelo aqui é a própria classe notícia DAO. Bom, feito isso, se eu quero ver uma notícia específica, né, eu vou chamar então o método viewNews e passar um parâmetro para ele, que é o que está acontecendo aqui. Estamos executando o método viewNews da classe news e passando um parâmetro específico. Vamos ver aqui, chamei o método viewNews e passei um parâmetro específico. Bom, e se eu escrever qualquer coisa aqui, ele vai voltar para o método index. Ele não achou aquele método. Ok? Então eu quero ver a notícia específica. Vamos ver lá, viewNews, notícia com ID 2. O que aconteceu? Nós executamos este método aqui, o viewNews, tem que ser o mesmo nome, e passamos o valor 2. Basicamente o que a gente fez foi acessar então a camada de modelo, que é a classe notícia DAO, e chamei então o método getNoticiaById passando o parâmetro ID news. Vamos dar uma olhada então o que é essa classe modelo notícia DAO. Então dentro da camada de modelo, agora vamos falar um pouco da camada de modelo. Nós temos aqui os objetos que representam os dados do nosso site, como por exemplo a classe notícia, né? uma classe bem simples apenas para representar um objeto do tipo notícia. Basicamente está relacionado com a tabela onde eu guardo as notícias, que tem o texto, o título da notícia, o ID da notícia, mas eu também tenho um array, né, chamado listImagem, que seriam as imagens dessa notícia, que não propriamente estão guardadas na mesma tabela notícia no banco de dados. Então esse aqui é o objeto notícia, representa a notícia no site. Ele tem o texto, o título, ele tem o ID dele, mas ele também possui um array de imagens. Tá? O que tem nesse list imagens aqui? Um array de objetos do tipo imagem, que a gente vai ver a classe depois. Aliás, nós temos a classe aqui, por exemplo, a classe imagem. Então ali é um array de objetos do tipo da classe imagem. Então o objeto notícia, né, temos aqui o construtor, texto, título, né, o array de imagens, o ID da notícia. Tem vários métodos aqui, né, getter e setter. Basicamente isso é a classe. Só representa representa a notícia, né, da forma orientada ao objeto, com seus atributos e getters e setters. Bem simples. E o notícia DAO, então seria então a nossa classe usando o padrão DataAccessObject, né, que basicamente o que tem é o CRUD, a implementação do CRUD, né, do create, read, update, delete. Então nós temos aqui vários métodos com select. Então, por exemplo, detalhe, notícia DAO extend model. Na classe model, né, é a classe então que tem detalhes, por exemplo, da conexão. Tá? No construtor nós criamos então a conexão, né, as configurações da conexão, né, também lendo o config. Temos basicamente dois métodos, o execute query para executar queries, né, como SQL, consultas SQL, tá, utilizando aqui o PDO, e o execute command, basicamente para executar comandos relacionados a insert, a update e a delete. A diferença entre eles é o retorno, né? O execute query retorna um fetch all e o execute command, né, retorna apenas
né, um número de linhas que foram afetadas, ou um caso, por exemplo, aqui o ID que foi alterado, tá? Ou um array vazio, por exemplo, caso de algum erro, ok? Ele poderia ser até mesmo false, tá? Mas basicamente o execute command para executar insert, update e delete, e o execute query, então a gente vai utilizar para executar queries com comando, por exemplo, sql com select. Então essa é a classe model, que todas as nossas classes do modelo, né, da camada de model, irão estender essa classe aqui para então conectar ao banco e executar os comandos SQL, que é o caso do notícia DAO, extend model, e aí nós herdamos toda a parte de conexão, né, e a estrutura de execução de comandos do PDO. Basicamente o que eu faço aqui então, ó, chamar o construtor da classe Py, do model, nosso construtor. Eu tenho aqui um atributo que é o list notícias, que seria um array de objetos do tipo notícia. Instanciei ele como, na hora que eu instancio, crio ele como array vazio. E tenho vários métodos aqui, por exemplo, get notícias, traz todas as notícias. Get notícias imagens, traz as notícias com as imagens, por exemplo, que é o que nós estamos utilizando, né, na nossa classe. Por exemplo, na nossa classe news aqui, no método viewNews, ó. Não, nesse caso eu peguei apenas o getNoticiaById. Tá aqui. getNoticiaById. Tá. Então ele tem vários métodos com comando select. Select from news. Também que tem um select from news, mas ele vai chamar as imagens da notícia em outro método. Select from news where id news igual ao id que foi passado como parâmetro. Aqui nós temos então um getNoticiaById recebendo o parâmetro id. Basicamente é o que nós estamos chamando aqui, ó. Então nós temos aqui o model e o método getNoticiaById passando o id que nós recebemos no viewNews. Lembrando, esse método aqui é executado via URL. Chamamos aqui a classe news, o método viewNews, a classe news, o método viewNews, e passamos o valor, o parâmetro, o id da notícia. Esse método que nós executamos. O controller, o que ele faz então? Ele chama os dados da notícia da camada de modelo, né? Nós temos aqui então um array com os dados da notícia e depois nós passamos isso para a view. É isso que faz o controller. Na camada de modelo então nós temos então o nosso getNoticiaById, o método da nossa classe notícia.DAO. Tem todos os métodos do CRUD. Para a gente pegar a notícia pelo ID, precisamos passar então como parâmetro o id da notícia. Então lá no notícia.DAO, o nosso método getNoticiaById, aqui está, recebe o id como parâmetro. Criamos aqui o comando SQL, select, asterisco, from, news, né, tabela news, where o id news é igual, né, o nosso parâmetro id news. Chamamos então o execute query, passando o comando SQL, né, e o array de parâmetros, tá? Ou seja, ele vai internamente fazer um bind aqui entre o id news, né, dois pontos id news, que é o que está aqui no comando SQL, e a variável id, ou parâmetro id que nós recebemos como parâmetro do método. Executamos a query, testamos o resultado, né. Aqui eu peguei também uma lista de imagens desta notícia, né, chamando o método getImagenFromNotícia, passando a id da notícia. É esse método aqui, ele está mais aqui embaixo. O que ele faz é um inner join entre a tabela de news imagens e a tabela imagem. Tá? Porque no nosso caso aqui nós tínhamos uma relação n para n de notícia com imagem. O que esse método faz basicamente é trazer uma lista de objetos do tipo imagem relacionados à notícia, ao id dessa notícia específica que nós estamos passando como parâmetro aqui. É uma notícia que possui esse id. Tá? Se não tiver imagens relacionadas, esse list de imagens será um array vazio, né? Caso contrário, então nós temos a nossa notícia. Então news igual a result na linha 0. Linha 0 porque é a única linha, né, do nosso resultado. A gente pegou uma notícia pelo seu id, então a gente vai ter uma linha só como resultado. Por isso que está o 0 aqui. E aí retornamos então o objeto notícia montando o objeto. Então news text, news title, assim por diante, a lista de imagens. Tá? Lembrando que esse news aqui é um array associativo, né, com os dados da notícia que veio ali que veio lá do nosso execute query. Ok? Retornamos então a notícia.
que seria esse retornar a notícia? Lá na nossa tabela de news, aqui novamente, ó, view news, chamamos model get notícia by ID, aquele return lá, o que ele vai estar fazendo? Ele está entregando aqui para o data notícia. Então vamos atribuir o retorno do método get notícia by ID, vamos atribuir isto a o nosso array data no índice notícia. Se não é um array vazio, então ele vai entrar aqui no if e vai carregar o template. Se não, ele vai dizer que a notícia não foi encontrada, por exemplo, caso a notícia não seja encontrada no sistema. Então fizemos todo o caminho aí até mostrar uma notícia específica. Vamos fazer o seguinte então agora, um passo a passo. Por exemplo, no get notícia by ID, lá do nosso notícia DAO, get notícia by ID. O que tem dentro desse result aqui? Ó? Eu vou descomentar essas linhas aqui de código. Nós vamos ver apenas vamos usar o comando die aqui, nós vamos visualizar apenas o resultado da consulta, né, no banco de dados, chamando a nossa notícia. Então, por exemplo, é isso aqui que a gente vai ter. Nós temos um array associativo aqui com os dados da notícia. Tá? Isso é o que tem dentro do result. É um array associativo. Não é um objeto ainda. O que nós vamos fazer? Nós vamos acessar o item 0 desse array, porque esse array ele só tem um elemento, claro. Por que tem um elemento? Porque eu estou acessando com a cláusula where aqui. Então é o correto vir apenas um resultado. Tá? Então vamos comentar aqui novamente. O que vai acontecer agora? Eu vou fazer uma consulta, né, o resultado é um array que possui conteúdo, então ele vai entrar no if. Só que eu faço uma consulta, né, ao banco de dados, utilizando o método getImagens_noticia aqui embaixo, né, com um join que eu expliquei. Nós temos aqui uma relação n para n de notícias e imagens. O que vai acontecer aqui? O que ele vai retornar? Vamos ver aqui. Vamos aproveitar esse debug aqui. Agora eu vou mostrar o list imagens. O que é o list imagens? Se essa notícia possui imagens, se esse objeto possui imagens e tem a relação ao banco de dados, então basicamente o que ele vai fazer aqui, nós vamos ver aqui, basicamente o que nós vamos ver aqui é um array associativo com os objetos, né? No caso não é um array associativo porque aqui eu já instancio, não é um array associativo, aqui nós já retornamos um objeto. O array list imagens recebe a new imagem, então já cria o objeto imagem. A gente vai ver uma lista de objetos, né, do tipo imagem, se essa notícia possui imagem. Então a gente saiu daqui, entrei aqui nesse if, eu vou mostrar agora o list imagens. Ó. Lembrando aqui que nós estamos acessando a classe news, o método viewNews e visualizando os dados da notícia de ID 2. Tá? Aí está, um array com 3 elementos, 3 objetos do tipo imagem. Object, imagem, imagem. Que são as imagens que estão relacionadas com essa notícia no banco de dados. Podemos visualizar aqui no banco. Deixa eu lembrar qual é o banco de dados que eu estou usando aqui. No config eu tenho isso, é o banco MVC 2018. Tá? Aqui. Então nós temos aqui, nós temos essa tabela que relaciona as duas tabelas, né, imagens e notícias. Nós temos a notícia 2, cursos binacionais. Tá? Na nossa relação N para N, essa notícia, né, a ID 2, está relacionada a 3 imagens. Imagem com a ID 3, 4 e 5. Tá? Então é exatamente o que nós recebemos aqui. 3 imagens. Olha o ID 3, 4 e o ID 5. Tá? Então aqui nós temos as imagens relacionadas a esse objeto notícia. Então, é isso que nós temos, né, nesse determinado momento. É um array de objetos e imagens relacionados à notícia. Esse array nós vamos passar para o construtor da notícia. Aqui está a nossa notícia. Extraímos aqui apenas
Né? Lembrando do result, ó, vamos imprimir o result para nós visualizarmos aqui. O que é o result? Ó? É o resultado daquele select lá, com a cláusula where. Aí, ó. É um array com um elemento onde na posição 0 nós temos o array associativo com os dados desse objeto do banco. Quando eu coloco 0 ali, ó, eu estou extraindo apenas o primeiro elemento do nosso array. Então eu estou extraindo esse conteúdo aqui. Ó. É isso que nós estamos visualizando agora, apenas o array associativo. Esse é o nosso news. Com os dados desse array associativo e com o array list imagens, com os objetos do tipo imagem, nós montamos então o objeto notícia. Aqui está ele. E retornamos ele para a nossa camada de... Retornamos ele para o controller. Né? Lembrando que nós estamos na camada de modelo, né? Notícia DAO. Retornamos para o nosso controlador que chamou o método getNoticiaById da classe notícia DAO, que é o caso, é o controlador news, né? Classe news que estende controller aqui também. Retornamos isso aqui para o nosso método viewNews. E esse retorno, esse objeto notícia com todos os dados da notícia mais a lista de imagens, né, que foi retornado pelo método getNoticiaById, nós atribuímos ele ao nosso array data, né, no índice notícia. Então podemos aqui agora imprimir o data e visualizar o que tem dentro desse array data. Aí está, nós temos um array com um elemento, né, no índice notícia, então o objeto notícia, a nossa notícia, com os atributos, né, da notícia, o texto, o título, o ID da notícia, né, a notícia 2, ó. A notícia quando estamos acessando aqui na URL. Tá? E a lista de imagens, né, o atributo list imagens, que por sua vez é um array com 3 elementos, com 3 objetos do tipo imagem. Esses são os dados que vieram então da camada de modelo. É isso que nós temos aqui no nosso array data. Então esse array, por sua vez, nós vamos então agora repassar ele para a camada de visualização. E aqui está, ó. Se data notícia existe ou se não é um array vazio, né? No caso nesse if nós estamos testando isso. Por exemplo, se eu passar aqui como parâmetro o ID 20, eu sei que não existe a notícia 20 no banco. Notícia não foi encontrada. O que aconteceu? Ó, o array é nulo, não existe essa notícia. Então ele não entrou nesse if e ele entra direto no else, notícia não encontrada. Claro, poderíamos carregar aqui um template, né, mais amigável, né, colocando que aquele conteúdo não pode ter sido recuperado, não foi encontrado determinado conteúdo, poderia ter sido um template, tá? Mas aqui, com a título de exemplo, eu só coloquei um echo aqui. Mas como existe a notícia, né, se a gente carregar a notícia certa, nós vamos então carregar toda a view. Então basicamente o que o controlador faz é isso, né, nosso controller, nosso news, ó, nós temos a classe news, o método viewNews, passando o parâmetro, né, qual a notícia que eu quero visualizar. O que ele faz é isso, ele pede para o banco de dados os dados que foram requisitados e manda então para a visualização para mostrar esses dados de uma maneira amigável. Ok? Aqui então nós podemos visualizar, ó, exatamente o que nós estamos fazendo. O cliente fez a requisição para o controller, então a nossa URL lá, né, news/viewNews, o ID da notícia. O controller pediu os dados da camada de modelo e executou o SQL no banco de dados e retornou para o controller esses dados como um array de objetos. O controller manda esses dados então para a view, que por sua vez devolve com a página HTML, né, com o nosso conteúdo HTML, CSS, JavaScript, imagens e toda a parte responsável por todo o front-end do nosso sistema. Tá? Então damos um load aqui do cabeçalho, do menu de navegação e do template viewNews, que vai receber agora o data, os dados que nós, né, trazemos lá da camada de modelo. E também importamos aqui o rodapé. Então o que vai acontecer neste viewNews aqui? Então aqui é importante nós conseguimos visualizar aqui, ó, então dentro do template, default,
temos a página View News, ou o template da página View News. Aqui está, ó. Ele que será carregado. Então, logo no início da página, né, o que nós fazemos aqui, ó, para simplificar as coisas, tá? Eu criei uma variável chamada news igual ao data notícia. Lembrando que o data notícia nós criamos aqui no controller, né, e passamos lá para o template. Só para não ficar escrevendo data notícia toda hora, então eu já simplifiquei para cifrão news. Ah, mas e por que tem que ser data? Porque lá na classe na nossa classe view, lembrando aqui na classe view, tá? Na classe view, nosso método load, ele recebe dois parâmetros, o page e o parâmetro data. Então o nome tem que ser data, tem que ser o mesmo, tá? Porque aqui dentro, quando a gente carrega o template, na verdade nós estamos dentro do método load da classe view, nós estamos aqui dentro, dando um include dentro desse método, tá? Então, por isso eu tenho que chamar como data. No controller news, por exemplo, aqui não precisa ser esse nome data, tá? Poderia chamar de dados, e aí passei aqui o dados para o template. Isso não vai fazer diferença, tá? O nome do parâmetro, né, externamente ao método load, mas internamente ao método load tem que ser data. Então, para padronizar todo mundo, usamos todos como nome data, tá? Porque aqui dentro, no template, tem que ser este nome aqui, porque lá na classe view, né, o segundo parâmetro se chama data, tá? Se eu mudar o nome aqui, ele não vai encontrar essa variável. Aqui nós temos então um template HTML bem simples. Basicamente o que a gente faz é guardar então dentro do news, que veio lá do nosso controller news. Então vamos mostrar aqui com PRE novamente, ó, com o vardump, aliás, vardump, cifrão news, echo PRE. Eu vou dar um comando die aqui, mas não vai fazer muita diferença, ele vai acabar carregando todo o HTML, mas aqui a gente vai conseguir visualizar o conteúdo do news, tá? Então, aquela variável news ali que é o mesmo conteúdo do data notícia. Aí que eu fiz alguma coisa errada, faltou um ponto e vírgula aqui. Aí. Tá, aí está então. Ele está misturado com o template, tá? Mas vocês podem ver que aqui eu imprimi o conteúdo do news, ó. É o objeto notícia, né, com todos os dados da notícia, inclusive o array de imagens, né, com 3 objetos do tipo imagem. Essa informação é o que nós estamos apresentando aqui de maneira amigável. Título da notícia, conteúdo e cada imagem dentro do list imagem. Ou seja, essa parte aqui então é a parte do template. Vamos remover aqui. Aquela parte que nós estamos visualizando então é a parte do nosso template, que aqui está lá. Aqui eu testo, né, usando aqui a sintaxe alternativa do PHP para mesclar com HTML, se news, né, existe, se eu tenho a variável news, ele vai executar e mostrar esse HTML, se não ele vai mostrar o notícia não encontrada, que é o que acontece lá na nossa página. Aqui está, ó, então, dentro então, do nosso if, eu abri um H1, abri o PHP, echo news get título, chamando então o método get aqui para pegar o atributo título da notícia, a mesma coisa então para o texto. E aí nós temos então um for each, iterando a lista de imagens, o método get list imagens, pegando aquele array de imagens, as imagens, então para cada iteração do for each, nós vamos pegar um daqueles objetos do tipo imagem, né? Um desses objetos aqui. Na primeira volta o primeiro objeto, na segunda o segundo objeto imagem, terceira volta o terceiro objeto, e assim por diante. Vamos ter esses objetos então na variável imagem. Para cada iteração do for each, a variável imagem guarda um dos elementos. Na próxima iteração o segundo, na próxima iteração o terceiro, e assim por diante. E aí o imagem é um objeto imagem, é o objeto da classe imagem. Então abri aqui a tag mg, né, e chamei o objeto aqui, ó, imagem get source. Tá. Uma diferença aqui, eu não usei o echo, né? Não abri PHP, eu usei
URLs curtas aqui do PHP também é uma outra forma que a gente pode utilizar. Deixa eu botar aqui embaixo para a gente visualizar melhor. Tem também uma forma alternativa, né, de abrir o PHP, que vale abrir o PHP e dar um eco, a gente usar a forma short tags, né, tag curta, digamos. Disasset, então, é para a gente apontar para a página, para a pasta com template padrão do sistema, tá? IMG é a pasta onde estão guardadas as imagens, né? E imagem getSource vai pegar então o nome dessa imagem. Nós podemos ver aqui, né, atributo source é o nome da imagem, por exemplo, a linha 2.jpg. Ok? E aqui o tamanho das imagens, né, é a nossa tag img, depois um hr e terminou o for each. Como nós temos 3 imagens, esse for each vai executar 3 vezes e vamos mostrar aqui as 3 imagens que estão no nosso sistema. E agora com esse enter aqui eu acabei estragando o negócio. Aí, tá, pronto. Tá, então essa foi uma explicação básica de como funciona o nosso, a explicação do MVC, né, vendo toda a parte inicial e a parte até imprimir uma notícia. Tá? No próximo vídeo então eu vou falar da parte administrativa, né, e como criar, por exemplo, o método para alterar os dados do banco de dados. Ok? Era isso então.